Fala, pessoal que dormiu, porque hoje eu tô meio fodido. Eu sou o Vil Pedroso, eu tô aqui com o Lucas Cameron, estou levemente mais cafeinado do que eu deveria, porém ainda devagar. Hoje talvez o programa seja meio estranho. Apesar dos apesares, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Catalácticos, o melhor programa de notícia da internet brasileira. E o que a gente tem para vocês hoje? De notícia, temos. Ai, caralho, começamos bem. Os republicanos, a oposição ao PT, que na verdade agora é base do PT, os republicanos. Lembra? O pessoal que fez o L falou: não, o Congresso vai controlar o Lula. Pois é, o Congresso é oposição de direita, agora não, oficialmente não é mais oposição. O Partido Republicanos virou base do governo, foram comprados. Por todos os mecanismos de compra que a gente está mostrando aqui, das emendas PIX a repasses de relator e a emenda de relator, o caralho a quatro. Temos o Alan dos Santos virando oficialmente réu por ameaça ao Barroso, sendo que ele ameaçou de processar o Barroso. Então fica aí a dica para você, cuidado, porque agora você ameaçar processar alguém é crime de ameaça por alguma razão misteriosa sendo o fato de que nós vivemos numa ditadura socialista agora. Temos também o Gilmar Mendes estatizando por completo a formação de médicos, decidindo ali no STF que todo curso de medicina de instituição privada tem que se adequar às diretrizes do Mais Médico, que incluem uma pesquisa de mercado para ver se precisa ter escola na sua área ali. Às vezes, cara, não tem médico demais. O programa Mais Médicos às vezes define que tem médicos demais ali numa região e proíbe você de abrir uma escola de medicina. Vai entender? Temos também notícia boa, o Tarcísio lá em São Paulo querendo anistiar quem tem multas por não usar máscara, todas as palmas possíveis ao Tarcísio. Um gesto pequeno, mas que para muita gente vai ser grande. Pequeno para a gente que está olhando de fora, que não tem uma multa de 10 pau no bolso para pagar por causa de um negócio ridículo, mas para quem tem uma multa, uma puta atitude, parabéns ao Tarcísio, e um gesto simbólico bem legal, de que, olha, o governo saiu do controle na mão do Dória, mas foi mal aí, pessoal, na medida que der a gente vai consertar essa bagaça. Ai, que saudade que eu tenho de odiar o Dória, porque era uma criatura facilmente odiável. Saindo do Brasil, temos notícias da Terceira Guerra. Parece que o fronte Bielorrússia-Polônia e talvez até Báltico seja eminente mesmo. A Polônia está mobilizando muito mais tropas, mais 2.000 tropas ali para a fronteira. O Sergei Shoigu veio a público. Primeiro que ele já está se referindo não mais à Rússia e à Bielorrússia, ele já está se referindo ao Estado Conjunto de Rússia e Bielorrússia, alguma coisa assim. Vamos ver exatamente na notícia, mas ele já está tratando os dois como a mesma unidade política, falando que o território dessa unidade política está cercado por cerca de 360 mil tropas inimigas e que isso não é uma situação sustentável, não vai ficar assim. Acho que, cara, muito em breve, questão de um mês para 2 meses, a gente já vai ver esse negócio estourando aí, mais frontes da guerra abrindo. Tomara que seja só um fronte, talvez ali só Polônia ou Bielorrússia, talvez só países bálticos, não sei. Também tem a chance de ser uma guerra generalizada em toda aquela, como é que se diz? Toda aquela fronteira Europa-mundo-Rússia, o que vai ser muito pior. Temos também o Paweł Jablonski, um dos poucos poloneses cujo nome eu consigo pronunciar, o ministro dos Assuntos Exteriores, acusando a Alemanha de tentar fazer troca de regime, de conspirar para mudar o regime polonês, para mudar o governo polonês, de fazer sabotagem econômica, de fomentar propaganda anti-governo polonês. E ele está falando a verdade. A Alemanha está bem pistola com a Polônia, está bem pistola com a Hungria, está um pouquinho pistola até com a República Tcheca, com qualquer país que não está se ajoelhando completamente perante a hegemonia alemã-francesa ali na União Europeia, esse projeto extremamente centralista. Nos Estados Unidos, hoje tem bastante notícia dos Estados Unidos.
Temos a dívida de cartão de crédito somada dos indivíduos privados dos Estados Unidos pela primeira vez na história, ultrapassando $1 trilhão. E ela não ultrapassou por pouquinho, não. É que o Fed calcula isso todo ano. O Banco Central dos caras calcula isso todo ano. Mas passou de 1,3 trilhão de dólares. Não bi. Trilhões de dólares. Complicado, mas podem ficar tranquilos. O dólar está firme. O dólar vai se manter, vai continuar existindo no ano que vem. Temos um dos agentes do FBI que acusava o Trump de fazer conspirações com a Rússia, sendo pego e admitindo, confessando que ele estava conspirando com oligarcas russos. Ora, surpreendendo ninguém, né? Eu acho que essa é uma das mais maravilhosas. Essa talvez seja a notícia é a continuação, de hoje. É a continuação daquela novela que a gente estava vendo de episódios meio ridículos, assim. Sim, não é que o dia é ruim, o dia é ridículo, sabe? O cara passou anos, quase 2 anos, falando que o Trump estava ativamente perseguindo o Trump por estar conspirando com oligarcas russos para subverter a política americana e o sistema político americano, e agora confessou que, na verdade, ele trabalha para o oligarca russo, para usar o Estado americano, para jogar o Estado americano contra outros oligarcas russos em disputinha interna política russa. Enfim, um cara de valores. Temos também o Epoch Times denunciando a ONU e o governo americano em um novo documentário por tráfico de pessoas. Segundo o Epoch Times, os cartéis mexicanos que ficam ali atravessando gente para os Estados Unidos e no meio desse esquema de coiotismo também traficando gente, não são os players primários nisso. São, na verdade, meros players secundários nesse esquema, que é liderado por ONGs financiadas pela ONU, ONGs financiadas pelo governo americano. Tem todo um esquema globalista de tráfico de pessoas. Ora, quem diria, né? Quem poderia imaginar que que globalistas, instituições do Deep State têm alguma coisa a ver com o tráfico de pessoas? Eu jamais imaginaria isso. Temos também o Ice Cube, o cara do Fuck the Police, coming straight from the underground, em uma turnê anti-Deep State, anti-Hollywood. O cara tá saindo em todos os grandes programas de entrevista meramente confiáveis. Ele deu entrevista pro Tucker Carlson, ele deu entrevista pro Piers Morgan, que é um esquerdista chato pra caralho, mas que também tem se posicionado contra o Deep State. Ele deu entrevista pro Bill Maher, que talvez seja o melhor dos esquerdistas americanos, um dos poucos que, talvez o único de grande porte, que desde o começo da pandemia estava falando que aquilo era absurdo, que os lockdowns eram absurdos e afins. E o Ice Cube tá... Logo ele entra pro hall de figuras de extrema-direita. De extrema-direita, né? Já entrou, já tem gente falando que o Bill Maher é... esquerdista americano falando que o Bill Maher está entrando para a extrema-direita. Não, eu digo o Ice Cube também. Já é um teórico da conspiração, com certeza absoluta. O cara que participou do Fuck the Police... Pois é, o cara que é o símbolo da resistência negra violenta contra a polícia vai virar o cara que é basicamente o CJ do GTA, vai virar o símbolo da nova extrema-direita. Mas ele está denunciando vários esquemas de Hollywood, falando que é lugar comum o que ele chama dos gatekeepers de Hollywood passarem o pessoal mesmo, a provocarem escândalos públicos. Ele dá uns exemplos interessantes. E mais do que isso, falando que a indústria do rap, as grandes gravadoras de rap, têm os mesmos donos do complexo de construir presídio nos Estados Unidos. Ele que é um dos maiores rappers da história, um dos maiores rappers vivos da história americana, falando que os grandes donos de gravadora de rap dos Estados Unidos hoje em dia são também os mesmos donos das grandes construtoras de presídio e que propositalmente incitam o crime através do rap, promovem rappers cada vez mais criminosos, e isso é uma tendência que, de fato, está acontecendo nos Estados Unidos já faz um tempo, para aumentar o número de criminosos e aumentar a demanda por prisões. Então, assim, cara, essa é uma conspiração que eu não imaginava. Parabéns pro Ice Cube por ser macho pra caralho. O Ice Cube sempre foi macho pra caralho. Já estão falando que ele vai ser passado. Ele já falou que vão tentar passar ele, só que ele é o Ice Cube. Boa sorte tentando matar
O cara que ao mesmo tempo é o Fuck the Police e é o Law and Order Special Victims Unit. Vocês não vão conseguir pegar esse maluco, não, mano. Enfim, palmas para Ice Cube, como se já não precisasse como se precisasse de mais razão para gostar desse cara. E temos também notícias sobre a Eurocuba. A Eurocuba, também conhecida por algumas pessoas como o Reino Unido, a Grã-Bretanha, a Inglaterra. O Banco Central inglês avisou para o pessoal oficialmente que os preços não vão cair. Essa é a vida agora na Inglaterra. Basicamente mandou amigos, tentamos, mas não deu certo. A gente pode diminuir a inflação, mas assim, reduzir preço mesmo, não vamos reduzir não, vocês vão continuar se fudendo aí. Temos o governo britânico dizendo que a comissão eleitoral de certos distritos foi hackeada por agentes hostis externos, não especificou se é gente de dentro do Reino Unido, de fora do Reino Unido. Tá um negócio muito mal contado, mas a inteligência britânica agora vai, por consequência disso e de outros cyberataques de pessoas desconhecidas, extremamente vagas, cujas provas jamais virão a público, vai estar usando isso como desculpa para usar inteligência artificial para monitorar a internet, censurar desinformação e coisas do tipo, ao mesmo tempo em que o governo britânico secretamente, sem comunicar ao público, começou a conectar câmeras de segurança de instituições privadas a uma inteligência artificial de reconhecimento facial estatal para coibir os roubos. Podem ficar tranquilos, o governo agora vai ter acesso à imagem de câmera de supermercado, de câmera de posto de gasolina e afins, vai rodar tudo isso numa inteligência artificial igual a que eles usam na China para identificar onde é que cada pessoa está a todo momento, mas eles vão usar isso para coibir roubo de loja, só para isso mesmo. Fiquem tranquilos que a Cuba europeia não vai ser a Cuba europeia, aparentemente. E temos também, só para quebrar o gelo, a hora que encheu o saco no programa de hoje, a compilação das 20 melhores razões que a mídia mainstream está dando para os ataques cardíacos. Para quem não está acompanhando, o número de infartos, derrames, acidentes vasculares, como é que se diz? Clots, coágulos, tromboses e afins, tem aumentado bastante desde que o Deep State global injetou as pessoas com drogas experimentais não testadas, né? Mas para a mídia, os jornalistas da mídia tradicional, são coisas como seus hábitos de tomar banho, são coisas como o uso de adoçante, o trabalho sarcasmo na terra. O uso de sarcasmo também, né? Uso de sarcasmo, a forma como você balança a colcha da sua cama para trocar de lençol, tudo isso são os grandes responsáveis pelo aumento de infartos, acidentes vasculares e afins nesses últimos anos. Meu Deus do céu, hoje o dia tá maravilhoso. Mas, enfim, é isso que a gente tem de notícia para vocês. Salve para todo mundo que tá chegando aí, salve o pessoal da casa que nunca desaponta, salve pro Ricardo, pro Murilo, pro Edu Contra. E para todo o resto do pessoal que tá assistindo, o pessoal que tá assistindo gravado. Antes da gente começar as notícias do dia, temos alguns follow-ups. Hoje tem pouco, mas tem alguns importantes. E o primeiro é, cara, todo dia que passa mais uma perseguição, mais uma multa ao Bolsonaro. TSE multa ao Bolsonaro por desinformação envolvendo o LulaFlix. Eu não lembro se vocês lembram do LulaFlix. Eu não vou nem comentar, mas era aquele site maravilhoso que simplesmente compilou várias declarações, vídeos e afins do Lula que depunham contra o Lula. Algo, não sei, algo simples, uma propaganda contra o Lula simples, usando dados fornecidos pelo próprio Lula, mas que foi considerada pelo nosso TSE imparcial como absurdo, como uma forma de fazer propaganda eleitoral, que não era propaganda eleitoral desonesta, propaganda fake news. Eles estão basicamente falando que o canal era do Bolsonaro, mas o Bolsonaro não declarou o canal, mas também não era um canal de campanha para o Bolsonaro, então ele não precisava declarar. Era um canal de campanha contra o Lula, então são coisas diferentes. Qual é a evidência de que esse canal estava relacionado diretamente ao Bolsonaro?
Eles acharam que... Cadê? Alguma coisa a ver com o CNPJ da campanha do Bolsonaro. O canal estava registrado no CNPJ da campanha do Bolsonaro. Cadê? Onde é que está essa bagaça? O LulaFlix foi criado em blá, 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 está registrado no CNPJ da campanha de Jair Messias Bolsonaro. Apesar disso, o endereço não constava entre os sites oficiais de Bolsonaro registrados no TSE, porque não era um site pró-Bolsonaro, então, cara, não precisava. Mas eles não estão simplesmente multando por causa disso, é por causa da desinformação mesmo, porque tinha vídeo associando o Lula ao kit gay, porque afinal de contas a gente sabe que o Lula nunca promoveu o kit gay, e tinha, por exemplo, coisas falando que o Lula era o candidato do PCC, sendo que não tem nenhuma evidência disso. Calma, como é que essa notícia é de 2022, como é que ela veio parar aqui no programa? Deve ter sido algum acidente da nossa produção, não sei, mas, enfim, líder do PCC, Marcola, declara apoio a Lula. Não sei que relevância que isso tem, que conexão tem com a notícia anterior. Reportagem que o TSE, assim que foi lançada pelo antagonista, mandou retirar, né? Pois é. Se não fosse pelo Wayback Machine, não haveria. Pois é, aliás, graças a Deus, vamos agradecer, não a Deus, mas é o cara que criou o Wayback Machine, né? Porque puta que pariu, que recurso cada vez mais necessário. O Wayback Machine, para quem não sabe, é um grande backup da internet que a gente pode usar hoje em dia para não ter a nossa história completamente apagada e manipulada. Você pode entrar no Wayback Machine e ver o que tinha em um certo endereço, em uma certa de HTTP ali, em uma determinada data. Então, quando o governo tira coisas do ar, ele continua no backup ali do Wayback Machine, maravilhoso. Aliás, o Murilo Lova tá falando aqui que se você pesquisa lulaflix.com, vai pro site do PT agora. Caralho! lulaflix.com. lulaflix.com.br. Ai, VPN. Caralho, tô na Rússia, não tô conseguindo acessar, mas o Murilo Lova é confiável, eu vou confiar. Tentem aí em casa, vou confiar no Murilo Lova. O que mais que a gente tem de follow-up para vocês? Temos... é verdade. A Polícia Federal já tem imagens de agressão a Moraes, mas o feriado italiano está contribuindo para a demora no envio. Olha só que maravilha que é o mundo latino e o Mediterrâneo, senhoras e senhores. Tem prioridades. Temos imagens de uma suposta agressão, que a gente sabe que não aconteceu, Alexandre de Moraes, mas a Polícia Federal brasileira, que está lá na Itália, ainda não está mandando essas imagens, porque é feriado lá na Itália. Então, cara, você tem italiano conversando com BR? E eu sei que falta também, né, para as autoridades italianas colaborarem, né? Cara, pior que eu acho que nem isso. Se fosse questão de grana, eles não liberariam. O Moraes provavelmente ia dar uma graninha pros caras, eles enterravam o vídeo ali. Isso tem cara de ser coisa de latino mesmo. Cara, hoje é dia de comer pizza, tomar vinho, vai tomar no seu cu que ficar enviando filmagem para brasileiro, tá maluco? Basicamente, a argumentação da PF é que se eles não seguirem todos os trâmites legais e furarem o feriado italiano, as evidências podem ser no futuro desconsideradas por erro processual e afins, pode ferrar com o caso inteiro. Então eles vão esperar para fazer tudo direitinho. Não é porque eles estão tomando um vinhozinho, comendo pizza ali, não. Podem ficar tranquilos. Aliás, e se tratando do Moraes, seria fundamental que essas imagens só chegassem depois que o Moraes desistisse delas, porque a chance disso vazar na íntegra. E a gente vê que o Hunter Biden de Moraes, ao invés de ser um nerd de 17 anos, como as ilustrações em quadrinhos mostram... É um maromba cheio de esteroide, malucão cracudo, né? Aliás, a gente já mostrou foto dele aqui no programa, né? Ele não tem aquela cara de moleque nerd, não. Acho que a gente não mostrou, não. Não mostramos, não? Alguém mandou pra gente. Vacilo. Amanhã a gente mostra essa bagaça. O departamento investigativo dos Catváticos, né? Achou? Pô, vê se acha aí rapidão enquanto eu tô apresentando os follow-ups pra gente mostrar. Senão a gente mostra amanhã também. Se for demorar, a gente mostra amanhã. Mas, enfim, não é um moleque nerd, não é um adolescente nerd. Temos também follow-ups estrangeiros. 2, na verdade. O primeiro é o Moody's
que está abaixando a nota dos bancos americanos e anunciando que talvez corte a nota de outros bancos. A gente já mostrou que foi a Fitch, né, que como é que se diz? Que aumentou o risco de crédito dos Estados Unidos, dos Treasury Bonds americanos, abaixou de AAA para AA+. A gente já conversou aqui no programa que todas essas empresas de rating, Standard & Poor's, Moody e afins, são tudo empresas fraudulentas, é tudo empresa que estava dando AAA para todos os ativos ali da crise de 2008 até a véspera da crise de 2008, né? São empresas que estão no bolso dos grandes bancos paraestatais americanos de certo, não no bolso, mas assim, na ponta do fuzil do governo americano. Então eles só fazem só cumprem ordens mesmo e mentem a rodo. Só que isso mostra que nem os caras que são pagos para mentir a favor dos bancos americanos estão conseguindo mais mentir tanto a favor dos bancos americanos. Ainda mentem, porque AA+ para título da dívida americano que vai ter default é uma piada. O negócio devia estar no máximo com a BB ali, alguma coisa desse tipo, mas é o que é. O que mais que a gente tem de follow-up? Explosão massiva perto de Moscou. Bom, vamos dar uma Mushroom Cloud. É isso aqui que vocês estão vendo na imagem. Vamos assistir, porque a gente gosta de vídeo de explosão aqui no programa. Vamos ver. O som não tem som de explosão, sim, então vamos compartilhar com o áudio essa bagaça. Calma. Explosão a gente leva a sério aqui no Catalácticos. Compartilhar áudio da guia. Plau. Plau. Блядь! Пиздец, нахуй. De fato, tenso. Vamos dar um replay aqui na explosão. Tem mais vídeos, tem outros ângulos da explosão. Nossa senhora, é maior do que parece. В 10:30, 45 минут, где-то так прогремел. Por mais que você seja fofinha, não queremos escutar a sua voz, moça russa. Basicamente, segundo o confiabilíssimo governo russo, não houve um ataque a drone. Eles abateram o drone. Não tem nada para ter aqui. Que foi como é que se diz? Um armazém de fogos de artifício que explodiu. Tem bastante cara de explosão de armazém de fogos de artifício, não é mesmo? Por mais que seja mais razoável do que trigo explodindo, eu não sei não. Pois é, não. Trigo explodindo, trigo explosivo de ontem dos turcos foi o maior migué já contado na história. Mas, cara, a gente sabe que isso aqui não é fogos de artifício explodindo. O Brasil é cheio de armazém ilegal de fogos de artifício. Todo brasileiro já viu vídeo de armazém legal de fogos de artifício explodindo. Tem várias cores. É uma explosão legal, é uma explosão bonita. Isso aqui não é uma explosão de armazém de fogos de artifício. Os ucranianos conseguiram explodir um drone ali perto de Moscou, o que é preocupante para os russos. É mais uma evidência do que a gente vem retratando aqui, de que o jogo de drones dos ucranianos melhorou na última semana e meia, 2 semanas. Eles, de fato, estão recebendo drones melhores, provavelmente porque agora já não é mais o exército ucraniano mandando drone, já deve ter americano ali. Curiosamente, isso veio depois do Biden mobilizar aquelas 3.000 tropas para dar assistência ao exército ucraniano, né? Tem cara de ser já país de primeiro mundo, utilizando drone de primeiro mundo para atacar a Rússia, e isso só intensifica a vontade do Putin de matar o Zelensky o mais rápido possível. Ele já começou uma campanha de tentar assassinar o cara para ver se encerra esta bagaça. O que mais que a gente tem de follow-up? Nada, é isso aí que a gente tem de follow-up para vocês.
Antes da gente entrar para as nossas notícias, aliás, tem uma notícia surpresa aqui no comecinho, que é só para a gente começar o dia bem. Mas antes da gente entrar para as nossas notícias, deixa o seu like, se inscreva no canal, siga as nossas outras redes sociais aqui, entre para trocar ideia com a gente no Telegram, siga a gente no Instagram, temos o Spotify também. Para você que é retardado, temos o TikTok. E basicamente é isso aí. Compartilhe o nosso trabalho para os outros, ajude a gente a crescer, por favor. E vamos para essa notícia maravilhosa. Ui, notícia maravilhosa que eu lesei, né? Já blá blá blá. Prau! Prefeito invade casa de ex-aliado político para caçá-lo aqui no Catalático. Rinha de político. Rinha de político, é o que a gente mais gosta. Explosão e rinha de político são as duas coisas preferidas do nosso programa. Então, trouxemos para vocês aqui o prefeito do município de Euclides da Cunha Paulista, Nenê Lopes, do Republicanos, mesmo Republicanos que, como a gente vai ver, virou a casaca, né? Invadiu a casa de um ex-aliado político, o ex-prefeito. Então é rinha de prefeito. Olha que maravilha, né? Nem rinha de política, é o prefeito saindo na mão com o ex-prefeito chamado Jacaré, nome de jiu-jiteiro, hein? Então, dentre os detalhes maravilhosos disso está uma mensagem de WhatsApp que o cara mandou pro tal do Jacaré, falando, já eu chego aí, hein? Xingou a mulher do cara, de vagabunda, peste e ladra. Enfim, maravilha. Isso é a classe política brasileira, senhoras e senhores. Esses são os nossos overlords. Que maravilha. Bom, quanto mais infelicidade na vida de político, melhor, né? Por isso que a gente gosta de retratar aqui. Mas falando em gente do Partido Republicanos passando vergonha, Republicanos se torna lulista e retira membros da CPI do MST. Eu tenho algumas notas antes da gente continuar. Primeiro, palmas para o Diário do Poder em colocar nesses termos. Foi o único jornal que eu tive que vi que tem culhão. Segundo, que isso revela um pouco daquela coisa que a gente está trazendo aqui de vez em quando, quando a gente discute cultura política das regiões Norte e Nordeste, né? Sabe de onde que é o Diário do Poder? De onde? Qual o único estado que tem uma cultura política que foi interessante ali? Pernambuco. Da hora. Junto com a Folha Pernambuco, são os dois jornais assim, que eu vejo assim, da região Nordeste que escrevem com essa faca na botice jornalística, digamos assim. Porque se não for Pernambuco, vai ser o quê? Bahia é uma bosta, o Maranhão consegue ser pior, é um lugar esquecido por Deus, e os outros estados não existem, né? O Alagoas é um lugar. Não é, o Alagoas é um conjunto de prédios. Então, de fato, Pernambuco é o único lugar com a cultura mais decente no Nordeste. E, cara, você vê isso quando você vai para Pernambuco, é incrível. Óbvio, eu gosto bastante de vários lugares do Nordeste, tô aumentando isso para efeitos cômicos, mas quando você vai para Recife, você sente que você está em um lugar diferente no Nordeste mesmo, é mais organizado, o povo é mais educado e mais honesto mesmo. Quer dizer, da última vez que eu fui, faz anos que eu não vou, talvez tenha piorado, não sei, mas palmas pro Recife, salve pro Recife. O único lado ruim de uma possível separação do Brasil no meio, que seria maravilhoso, seria perder Recife e as praias da Bahia também. Mas Partido Republicanos, que integrou oficialmente a chapa pela reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinou a retirada de 2 dos seus parlamentares da CPI que investiga o MST. Cara, a gente veio acompanhando essa CPI do MST aqui. Talvez a única CPI decente que tem rolado no país, onde você tem os caras mais faca na bota, indo atrás de assentamento do MST, filmando os caras, mostrando que os caras estão quebrando a lei brasileira, que já é absurda. Os caras já estão fazendo invasão que é permitida de forma absurda pela lei brasileira, e eles estão fazendo isso de forma ilegal, e a CPI está investigando isso. Uma das poucas jogadas políticas interessantes da direita brasileira, e parabéns para o pessoal do Republicanos por esvaziar essa empreitada, mostrar que é um bando de corruptozinho de merda mesmo, que a hora que o governo compra... Republicanos Republicanos também, que é o partido de quem? Milton Mourão. Claro. Pois é. Ainda que o Milton Mourão seja esperar do partido do cara que é vendido para... que é militar, mas é vendido para forças estrangeiras, né? Que ficou repassando recadinho do governo americano ameaçando o Bolsonaro na época da eleição.
Enfim, palmas também para quem fez o L achando que o Lula ia ser moderado, controlado por um congresso de direita, porque tá aí a direita de vocês. Maravilha, maravilha. A direita brasileira precisa ser extinta, precisa recomeçar, parando de ser esse conservadorismo fisiológico e, de fato, sendo algo libertário. Que mais que Mas a gente... aí não seria exatamente direita, só seria libertário. Pois é, não seria libertário, né? Mas trocar a direita não, a oposição ao estatismo brasileiro precisa ser inventada eventualmente. Falando em oposição ao estatismo brasileiro, falando em direita, o blogueiro Alan dos Santos, blogueiro não, pau no cu desse canal de ciências criminais, o jornalista Alan dos Santos se torna réu por ameaça a ministro Barroso, porque blogueiro é esse pessoal de esquerda que escreve para a Folha, que não faz jornalismo, fica emitindo opinião bosta na internet em troca de repasse de grana pública. O Alan dos Santos, que de fato denunciava os desmandos do petismo e do Foro de São Paulo, é um jornalista. Se torna réu por ameaça a ministro Barroso, o mesmo Alan dos Santos que custou 300 pau pro Monark, porque o Monark teve a audácia de falar com ele, de trocar ideia com o cara em público. Basicamente, o criminoso, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, disse que... Embolei, falei que hoje está complicado. O TRF da primeira região disse que o Alan dos Santos ameaçou o Barroso. Aí você fala, caralho, mas o Alan dos Santos é burro, assim, de chegar em um ambiente público e ameaçar uma figura pública, por mais que se tem alguém que merece ameaças, são os nossos ditadores, mas assim, é contra a lei. Será que o cara é doidão? É o Marcos Duval da vida? Não tem noção que ele tá na lei brasileira, que ele pode ser preso? Não. Sabe por que ele está sendo acusado de ameaça? Porque o Barroso, ele falou que o Barroso, em um vídeo de 2020, Barroso é um miliciano digital. Aí o Barroso, supostamente não, Barroso chamou ele de terrorista digital. Aí ele, em resposta, falou, olha, ainda bem que ele falou terrorista digital, porque se ele me chamasse de terrorista, ele vai ver o que vai acontecer com ele. Indicando claramente que se o Barroso chamasse ele de terrorista, ele estaria cometendo o crime de difamação, de calúnia, de imputação de crime a alguém que não cometeu crime e ia tomar uma caralhada de processo. Toda pessoa razoável que vê essa situação, que entende o contexto e a legislação brasileira, entende que se o Barroso tivesse chamado ele de terrorista, ele poderia processar o Barroso. Não sou a favor disso também, liberdade de expressão tem que ser irrestrita, leis de calúnia, difamação e afins não acho que deveria existir, mas existem e era claramente disso que o Alan dos Santos estava falando. Mas, para o TRF da primeira região, é uma ameaça. Quer dizer que se o Lucas chegar para mim agora e apontar uma arma e eu falar, cara, você vai ver o que vai acontecer se você me der um tiro. Eu tô ameaçando o Lucas? É isso mesmo? Se você roubar minhas coisas, eu vou ligar para a polícia, hein? Isso é ameaça? Para o TRF da primeira região, bem-vindos à ditadura petista mesmo. Ditadura não tem lei, não tem Estado de Direito, não tem coesão jurídica, nada faz sentido nos processos de uma ditadura socialista. Isso é só mais um exemplo disso. Aliás, falando em vagabundo do STF, Gilmar Mendes decide que cursos de medicina particulares só poderão ser abertos se atenderem exigência do Mais Médicos. Antes de mais nada, fazendo um advogado diabo, não é como se isso fosse uma decisão nova do Gilmar Mendes, sabe? Isso já é uma lei mais antiga, que era provisória e o Gilmar Mendes transformou de fato em lei. Isso é uma lei que existe desde 2013, aliás, o povo que era libertário já em 2013 já viu o absurdo que é essa lei. Os caras queriam, por exemplo, querem ainda, por exemplo, que você para formar em medicina, para exercer a profissão de médico no Brasil, tenha que prestar uma espécie de serviço militar obrigatório para o Mais Médicos, para o SUS.
Você tem que ir para puta que pariu para ser médico no interior do Maranhão, porque não tem médico lá e o Estado manda em você e você é só um escravo do Estado. Então, as suas opções são duas. Você quer ser escravizado por um tempo pelo Estado para ser médico ou você quer ser proibido de exercer a profissão da medicina? Essa é um dos vários absurdos da lei do Programa Mais Médico de 2013. Felizmente, essa lei estava sendo disputada, você tinha um monte de escola particular com liminar, porque não só isso, esse não é o único absurdo dessa lei, não. A lei inclui coisas também como reserva de mercado aberta, para você abrir uma escola particular de medicina, uma universidade, uma faculdade particular de medicina, com seu dinheiro para ter lucro, para exercer a sua liberdade e o seu direito à propriedade privada. Você precisa checar com mais médicos se tem demanda por estudantes de medicina na sua região. Porque se já tiver escola demais, você não pode entrar no mercado e competir, porque onde já se viu livre competição entre escolas? Que absurdo. Que absurdo. Correto é o Estado definir quem que vai ensinar para quem, né? A palavra liberdade e as implicações dela pro político brasileiro, pro burocrata brasileiro, é quase como se tu estivesse lançando uma carta de ataque, né? Pois é o equivalente de você pegar uma pessoa possuída pelo diabo naquele filme de terror e falar a palavra de Jesus, né? O cara dá uma... liberdade é uma palavra ao qual a nossa classe política é extremamente avessa, mas... Meu Deus do céu, não é que eles estão falando em um protocolo público, que aí seria interessante, de fato. Cara, já tem um monte de faculdade pública de medicina aqui, para de construir faculdade pública de medicina. Não, faculdade privada. Para construir uma faculdade privada, você tem que pedir permissão para o governo, e o governo pode recusar a permissão porque ele acha que já tem faculdade suficiente. Quer dizer, a sua capacidade de literalmente empreender, de tomar um risco, analisar o mercado, falar, eu acho que é lucrativo abrir uma empresa de medicina aqui, eu acho que uma escola de medicina aqui, eu acho que se eu abrir vai ter gente pagando para aprender comigo. A sua capacidade de arriscar a sua própria grana fazendo isso e melhorar o serviço prestado, se você tiver razão, foi completamente suprimida agora pelo Gilmar Mendes. Parabéns aos envolvidos, parabéns para quem fez o L. E meus pêsames à classe médica. A classe médica brasileira já é bem precária, assim, já é uma minoria de gente extremamente competente e honesta, cercado por um mar de gente incompetente e desonesta, por basicamente traficante de laboratório legalizado. E o governo insiste em piorar isso aí, né? Insiste em promover as piores pessoas a posições de poder, dá poder para o burocrata que não sabe exercer medicina e impedir o empreendedorismo. Parabéns aos envolvidos. Surpreendentemente, tem um texto, na verdade, não um relato, uma palestra que o Peikoff deu sobre o processo de socialização da medicina nos Estados Unidos e na condição que ele, como estudante de medicina, passou e tudo. O Leonard Peikoff foi estudante de medicina? Ô, louco. Leonard Peikoff, que o pessoal que está assistindo e não conhece, foi um dos alunos da Ayn Rand, que hoje já está aposentado, mas escreveu umas coisas, meio mais ou menos, mas escreveu umas coisas interessantes também. Mas eu não sabia que ele tinha sido estudante de medicina. Ele foi por pressão paterna e quando ele conheceu o objetivismo, ele, quer saber, eu quero ser intelectual mesmo. Filósofo mesmo. Quero ser filósofo. Gay. Foi basicamente isso que significou, assim, pelo que ele relata, mas o que ele relata de interessante é que na experiência dele enquanto estudante, ele percebeu já essa perspectiva de não enxergar o médico como um profissional que está sujeito a leis de mercado, e sim como uma função social pública, um serviço social. E sim, cara, o meu pai é médico, ele é empresário do setor de saúde, e isso desde criança, desde que eu sou moleque, é uma coisa que eu vejo ele meio em choque, assim, que o médico brasileiro aprende na faculdade que ele não é um profissional, ele é uma figura mística que salva vidas. Ele não é feio você pensar em dinheiro, em lucro, em serviço prestado, que é o que a medicina é. Você aprende a prestar um serviço, você presta esse serviço em troca de dinheiro. Não tem nada de errado com isso, pelo contrário, é algo nobre. Errado é você roubar, é você virar político, é você virar, sei lá, policial federal, cão do Estado, é você exercer uma profissão, gerar valor para os outros em troca de dinheiro é a coisa mais nobre que existe. Mas para o médico brasileiro, o que é ensinado é que não, você não está aqui para ganhar dinheiro, você não está aqui para ser um profissional, você é um salvador de vidas, é um negócio quase messiânico, é uma péssima cultura.
que a gente tem, que precisa ser mudada, e que, de fato, você tem uma minoria hipercompetente e honesta de médicos que tenta mudar isso aí. Mas não vamos terminar Brasil com notícia ruim, não. Vamos terminar Brasil com notícia boa, que aqui no Cataláticos a gente gosta de felicidade. Então, governo de São Paulo avalia anistiar multas de quem não usou máscara durante a pandemia. Puta que pariu, palmas pro Tarcísio. E eu não sou de bater muita palma pro Tarcísio. Eu todas as minhas críticas a essa nova direita, talvez, Tarcísio e Zema. Mas assim, a gente viu que o Zema mandou bem esses dias, agora o Tarcísio tá mandando bem. Cara, isso aí enche o peito da gente de alegria, um negócio desse. Para quem não lembra, o ditador do Dória, que o cara que assumiu para si no período da fraudemia a função de Messias de São Paulo e resolveu trancar todo mundo em casa, foi um dos lockdowns mais radicais de todo o Brasil. Ele saiu multando geral por não usar máscara, por abrir o negócio quando ele tinha mandado fechar o negócio. Eu lembro que eu estava em São Paulo na época, eu fui visitar uns amigos, a gente tinha que ir para bar ilegal, sabe? A gente tinha que ir para um boteco, a gente tinha que chegar no boteco antes das 7 da noite, que era o toque de recolher que o governo tinha imposto. E uma vez dentro do boteco, você só podia entrar por recomendação pessoal de alguém que conhecia o dono. Eles fechavam a porta para fingir que o boteco estava fechado, e aí entrou, saiu, e você fica lá. Porque era esse o nível ao qual a pessoa que queria exercer o seu direito de ir e vir precisava se submeter. Restaurante também, você tinha que sair pelas portas dos fundos. A anistia não é total. O ideal seria... Aliás, eu conheço gente que eu gosto muito e pessoalmente que quebrou, cujo bar, cujo boteco, cujo restaurante quebrou por causa dessas medidas do Dória. Toda a prisão e toda a punição para esse vagabundo é pouco. O ideal seria que o Tarcísio anistiasse tudo, todas as multas, todas as licenças retiradas, pedisse desculpa, indenizasse o pessoal e prendesse os responsáveis. Só que a gente não vive no mundo ideal. Pelo menos você dá esse alívio já é uma coisa maravilhosa, sabe? E eu nunca me esqueço daquela reportagem sinaliza uma coisa boa, sinaliza uma direção boa, né? Mas nunca me esqueço daquela reportagem nojenta da repórter da Globo, só podia ser, né? Intimando o cara de uma barbearia que estava trabalhando às escondidas. Eu lembro. Puta. Sabe? Cara, aquilo em condições normais de temperatura e pressão, a Globo seria colocada como cúmplice de crime organizado. Sabe? Pois é. Foi nessa época, principalmente em São Paulo, que a gente entendeu em primeira mão o que é o x-novismo de ditadura, sabe? União Soviética, nego denunciava o vizinho, mandava o vizinho pro gulag por nenhuma razão, porque não gostava do cara, porque tinha inveja. No regime nazista, né? O primo denunciava primo porque era judeu, acusava o vizinho de ser judeu, acusava o negócio do comerciante de ser judeu. Foi aí que a gente viu, de fato, isso acontecer mesmo, o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de maldade que fica ali, como é que se diz, engarrafada dentro da pessoa que é fraca demais para exercer essa maldade, sendo desengarrafado, o gênio saindo da lâmpada ali. Foi um negócio feio de ver. Palmas para o Tarcísio por estar tomando um passo modesto, porém admirável e importante na direção correta de reparar e, cara, pelo menos anistiar, sabe? O certo devia ser indenizar esse pessoal e cortar fundos da prefeitura, cortar fundos desses programas sociais aí. Mas só de anistiar a dívida já é bem legal. E de notícia brasileira é isso que a gente tem para hoje, pessoal. Antes da gente entrar nas nossas notícias internacionais, deixa o seu like aí, siga a gente nas nossas outras redes sociais, no Telegram, no Instagram, no X, e no Spotify também. Salve para todo mundo que está escutando a gente no Spotify. Olha, o TNS chegou aqui nos comentários. MC e SV são dos últimos membros das forças de segurança que usam calças. Merecem ter a FG no real quando Libera assumiu o poder. MC e SV, quem são esses
Eu não acompanho militar, eu não sei quem são essas siglas. Explica pra gente aí, TNS. Normalmente eu não gosto de força de segurança, estatista é estatista, trabalhador para as forças de segurança do Estado. Não me apetece muito, mas, óbvio, tem gente que presta ali dentro, tem gente que entra para as forças de segurança para pegar vagabundo, e esse pessoal merece, como é que se diz? Palmas mesmo. Então, cara, não bota a sigla não, bota o nome aí, que se você tá falando bem de alguém, vamos falar bem do pessoal em público. Outra coisa, os caras que foram em cana, eu não acompanhei MC e SV, vou dar uma pesquisada aí, amanhã a gente te dá um retorno, mas, aproveitando que o TNS tá aí, e aí, curtiu o cabelo novo? Eu não sou mais o Ian Neves libertário, agora eu sou a Maria Bethânia da Liberdade, olha só que maravilha. Aí, ó, já antecipei o seu bullying, você vai ter que pensar em outra coisa agora. Mas vamos sair do Brasil e vamos falar em coisa boa. Vamos falar na escalada inevitável da Terceira Guerra Mundial. A Polônia mobiliza mais 2.000 tropas para a sua fronteira e acusa a Bielorrússia de organizar imigração ilegal. Vamos tocar nesse negócio da migração ilegal já. Mas antes de falar de coisa engraçada, vamos falar de coisa séria. A Polônia, a gente vem acompanhando. Só nas últimas 2 semanas, eles já quase quadruplicaram o número de tropas na fronteira. Há um pouco mais de uma semana, eles dobraram o número de tropas na fronteira e depois já rolaram mais 2 envios de tropa. Já mais do que triplicaram, quase quadruplicaram o número de tropas na fronteira. Além disso, a gente já viu a mobilização de tropas da OTAN para a Finlândia, e já vimos aquele grande treinamento militar ali conjunto da OTAN no Mar do Norte. Já vimos a instauração permanente de tropas da OTAN em países do Báltico que a gente mostrou no começo dessa semana ou na semana passada, faz pouquíssimo tempo, que já... Qual que era mesmo? Era a Lituânia, né? Que estava já começando a fazer uma perseguição a russos ali dentro. Um dos 3 países do Báltico ali já estava começando ativamente a perseguir russo. E, cara, as coisas estão escalando muito rápido. O governo quando a gente vai ver daqui a pouquinho, o governo russo também já está tomando algumas medidas. Essa porra vai estourar já. Eu não dou 2 meses para começar a trocação de tiro. Acho, inclusive, que já falei mais cedo no programa, boa parte desses drones que a Ucrânia está começando a acertar em alvos estratégicos russos não são drones da Ucrânia pilotados por ucranianos, já é ocidental mesmo, é por isso que a gente teve essa subida no nível, já é coisa da OTAN. Isso em adição ao pessoal da OTAN que já está lá escondido faz tempo, né? A gente viu a bota do Marine americano perto da explosão do Nord Stream ali, que foi apagada, mas a Grey Zone fez o favor de investigar, já viu um monte de coisa. Está sendo intimidada, basicamente, pelo governo inglês também, né? Depois desses vários casos que a gente noticiou aqui em final de junho, do cara que pousou em território inglês, lá o jornalista, e da Grey Zone, foi interrogado por 6 horas sem mandato, sem acusação de crime, sem direito à defesa. Pois é, mas é a Inglaterra, né? É a Cuba europeia essa altura do campeonato. E tem um segundo fator que já é o discurso oficial russo, sabe? Não é o Medvedev falando, é sim o Shoigu. Você vai dar uma noticiada aí. Mas ele já tá falando, cara, a Polônia é a nova Ucrânia para o Ocidente. Sim. Vamos passar para essa próxima, depois a gente volta para esse negócio da imigração legal. Mas o Shoigu veio a público falar que a Rússia está cercada de mais ou menos 360 mil militares, cerca de 8 mil veículos blindados, 6 mil sistemas de artilharia e morteiro e 650 aeronaves. Falou que isso não é uma coisa, uma quantidade aceitável, que eles não estão enxergando mais isso como mobilização defensiva, e sim como a preparação para uma invasão, e que a Rússia vai se mobilizar de acordo. Então, o bicho vai pegar rapidinho. Aliás, o pessoal que já jogou Civilization, do Sid Meier, sabe muito bem que quando você começa a passear com as suas tropas ali
na fronteira do inimigo, eles sempre te mandam uma mensagem de que porra é essa? Tire as suas tropas da minha fronteira, senão estamos em guerra. É basicamente isso na vida real agora, com a sobrevivência da espécie humana em jogo, talvez. Enfim, as coisas estão bastante negras. A Rússia já está tratando a Ucrânia como encerrado, agora é só acabar com o terrorismo e matar o Zelensky, e a Polônia é a nova Ucrânia. E o que é interessante também dessa declaração do Shoigu é que ele já está falando do Belarus Russia Union State. Ele não está falando que existem tropas no Estado-nação, no país Bielorrússia, e tropas na fronteira do país Rússia. Ele está falando que existem 360 mil militares na fronteira do Estado-União Bielorrússia-Rússia, como se já fosse a mesma entidade militar, política e afins, que basicamente já é. Os caras já mandaram o Wagner já se misturou com o exército bielorrusso, eles já mandaram as armas nucleares russas para a Bielorrússia. Eles estão basicamente admitindo em público agora o que de fato já era verdade, que a Rússia basicamente transformou a Bielorrússia em um estado, uma região da Federação Russa, e que agora o exército bielorrusso é russo, e não teria nenhuma razão para eles virem a público falar isso se a batalha não fosse eminente. Esse tipo de declaração tem um custo político, sabe? O Lukashenko não gosta disso. O Lukashenko não gosta de ver o Shoigu vindo a público falar então, o Estado Rússia-Bielorrússia, para o Lukashenko e para os oligarcas bielorrussos, isso é desconfortável, a não ser que eles já estejam na jogada, que eles saibam do que está acontecendo, que é o caso, e que a gente vai precisar dessa união para bater de frente com a OTAN. Sim, esse site, inclusive o Belta, ele não é qualquer site do leste, ele é o canal de comunicação oficial da Bielorrússia, sabe, como se fosse a EBC brasileira aqui. Sim. Mas, voltando um pouquinho, a gente tem que dar risada dessas coisas também, né? A acusação da Bielorrússia de organizar migração ilegal para a Polônia procede bastante, assim, e isso é uma das táticas de guerra mais engraçadas que eu já vi na minha vida. A Bielorrússia ativamente exporta kebab e outros ciganos e outros indesejáveis para a Polônia, a ponto da Polônia ter que construir um puta muro na fronteira com a Bielorrússia. Eu vi esse muro em primeira pessoa durante a pandemia, quando eu passei na fronteira Polônia-Bielorrússia para entrar ilegal na Rússia, porque pau no cu do Estado, ninguém vai me dizer para que país eu posso viajar ou não, mas eles construíram esse muro, estilo Trump mesmo, porque como forma de provocação e como forma de sabotagem política, a Bielorrússia pegava todos os indesejáveis ali do sul que tentavam entrar na Europa ali pela Ucrânia e afins, deixavam entrar na Bielorrússia e falavam, não, vem cá, a gente bota você num ônibus, você não quer ficar na Bielorrússia, né, Kebab? Ninguém sai do seu país, foge de condições deploráveis para morar na Bielorrússia, você quer entrar na União Europeia, então pode deixar, vem aqui que a gente joga você para dentro da Polônia, e a Polônia ficou muito pistola com isso. Segundo o governo polonês, não é mais o pico, mas eles ainda estão fazendo isso em pleno período pré-guerra, o que eu acho engraçado para cacete. O TNS está falando que é o Cid e o Silvinei, agora eu entendi de quem ele está falando. Cara, eu não acompanhei, eu não sei tanto da carreira do Cid e do Silvinei para falar se eles são bons ou não. Eu sei que eles são bolsonaristas, como parte do pessoal leal ao Bolsonaro, merecem um certo aplauso, mas não conheço tanto a fundo para falar se são assim os caras fodas. Vou dar uma pesquisada para ver o que é o histórico desse pessoal. Salve pro João Rec também, que tá chegando aí. João Rec, sempre legal quando ele consegue. Ele sempre vê o programa, ou seja gravado, seja ao vivo. É sempre legal quando ele vem assistir a gente ao vivo. Mas o que não é legal é a Alemanha tentando provocar mudança de regime na Polônia. A Alemanha acusada de tentar fomentar mudança de regime por quem? Por teoristas da conspiração? Não, pelo ministro do exterior polonês, o Jablonski.
basicamente, um dos líderes do partido de situação na Alemanha disse que o governo polonês é um inimigo. Quer dizer, não o governo polonês, não o Estado Polônia, mas o partido que está no controle da Polônia é um inimigo da Alemanha, da democracia e do mundo ocidental. Basicamente, você tem um monte de ONG alemã que está tentando fazer pressão, aquelas ONG tipo Sleep Giants e o caralho, que fica enchendo o saco de gente produtiva e ameaçando cancelamento, basicamente fazendo pressão para parar qualquer tipo de negócio, doação e afins que vão para a Polônia. O governo alemão, segundo o Jablonski, cadê? Estão sistematicamente atacando. Não, cadê? O que o Jablonski tinha falado? God damn it. Que eles estão ativamente tentando bloquear investimentos estratégicos para a Polônia. O Weber, um desses líderes da política, da situação alemã, veio a público falar que o governo, que o partido de situação polonês sistematicamente ataca o Estado de Direito e a mídia livre, sendo que a Alemanha, depois da Inglaterra, é o país que mais censura, mais prende gente por crime de opinião na Europa inteira. Mais do que a Bielorrússia, tem mais preso político na Alemanha do que numa ditadura declarada que é a Bielorrússia. Daí você tira, mas pro governo alemão é a Polônia que não aceita ali esse negócio de Estado de Direito, mídia livre e afins. Cara, a Alemanha tem lista de livro proibido. Você não pode comprar um Mein Kampf para conhecer a história nojenta do próprio povo. E a Alemanha está falando que alguém não respeita a liberdade de expressão. Meu Deus do céu. Mas é isso que a gente tem de Europa para vocês hoje. Hoje o foco aqui, quer dizer, não, ainda tem o Reino Unido mais tarde. O foco aqui é os Estados Unidos, mas já está dando uma hora de programa. Temos um presentinho para vocês antes da gente continuar com as nossas notícias. Deixa eu ligar o VPN aqui, eu vou dar uma quedinha rápida, porque isso aqui vale a pena da gente ver. Olha só, não caí. VPN tá ligado, maravilha. Tecnologia moderna é maravilhosa, senhoras e senhores. Enfim, tomem aqui para vocês esse presente maravilhoso. Uma compilação feita pelo Dr. Simon Godek dos últimos 3 anos, das 20 melhores desculpas pelo aumento no caso de infartos, acidentes vasculares, e dentre outras complicações que a gente sabe que vem das vacinas de mRNA. A primeira é o hábito de tomar banho. Aparentemente, tomar banho demais, tomar banho frio e tomar banho quente podem aumentar e são responsáveis pelo aumento nos casos de infarto por aí. Olha só, cuidado. Você que é saudável, você vai ter que escolher agora. Se você não quiser ficar fedendo, você pode ter um infarto ali. Então, tome cuidado, tome cuidado. Temos também... Logo mais, desodorante e perfume entram na lista também de coisas que dão infarto. Também, né? Então... A esquerda já não gosta, né? Depilação também provavelmente vai... Tem aquela matéria, desculpa interromper, mas já fazendo parênteses, já que estamos nessa... É aquela matéria, né, de que pessoas que têm senso de higiene mais forte tendem a ser conservadoras e autoritárias. Né? Pois é. A higiene, o novo símbolo da extrema-direita. Né? Pois é, a malhação também, né? A pessoa que presta atenção com a sua forma física, isso é uma porta de entrada para a extrema-direita. Meu Deus, jornalista precisa ser estudado. Olha só, o frio pode está sendo responsável por mais derrames e mais ataques cardíacos, mas o calor também está sendo responsável por mais derrames e mais ataques cardíacos. Então, cuidado para você que está no frio ou no calor, para você que vive com temperatura, cuidado, porque temperatura causa ataque cardíaco e derrame. Temos também o que? Olha só, temos adoçante artificial. Atenção,
porque o açúcar em excesso ele causa diabetes, ele causa obesidade, que causa ataques cardíacos também, mas se você substituir o açúcar por adoçantes, também causa. Então, atenção você que come, pare de comer porque isso causa infarto. Temos o aquecimento global. O aquecimento global é batido já. Isso aqui a gente mostra o tempo todo. Jardinagem, senhoras e senhores. Jardinagem causa, e trabalhar com solo em geral aumenta o seu risco de contrair uma doença cardíaca mortal. Então, não é a vacina, não são essas drogas experimentais que o pessoal injetou em todo mundo ao redor do mundo que estão causando infartos. É que o pessoal insiste em plantar brócolis, insiste em plantar cebola. Então, porra, isso quer o quê também? Vai plantar uma beterraba e não quer infartar? Que tipo de ser humano não tem noção dos riscos dessa forma? Temos também exercício. A Revolução Neolítica foi 10 mil anos atrás, né? Como é que a espécie humana não foi extinta nesse processo como um todo? Pois é, meu Deus. Exercício demais pode te matar, especialmente se você for branco. Então, atenção, você que é branco e malha, você pode infartar. Mas se você não malhar também, você pode infartar também. Então, caralho, se você malha 7,7 horas e meia por semana, você dobra o seu risco de ataque de doença cardíaca. Cara, curioso, né? Curioso que a malhação, que exercitar o seu sistema, que melhorar o seu sistema cardíaco, 7 horas e meia por semana, 1 hora por dia, é um pouquinho excessivo, mas atleta olímpico é o quê? Sabe, a minha esposa isso que explica... malhava 8 horas por dia quando ela era atleta. Isso que explica vários atletas sucessivamente tendo infartos, exceto o Djokovic. É verdade. Exceto o Djokovic, mas é só uma coincidência. O Djokovic ele tem uma genética... É porque ele é de extrema direita também. Se você for parar para ver, esse pessoal que infarta não é de extrema direita. A extrema direita ela tem um poder demoníaco que não tem nada a ver com o fato de que o pessoal de extrema-direita se vacinou menos, mas eles têm um poder demoníaco, o poder do fascismo, que impede eles de infartar enquanto eles estão se exercitando. Aliás, só para vocês terem uma noção rápida, a gente já vai continuar porque essa lista é maravilhosa e ela só melhora. Como é que esses estudos são feitos? É aquilo que a gente sempre bate aqui no programa, é a pseudociência da estatística. O pessoal olha, pega um monte de dado, esses jornalistazinhos, assim, e acadêmicos, pseudo-intelectuais, eles pegam um monte de dados e vê, tem uma correlação aqui, ó, o pessoal malhou, o pessoal infartou, então, plau, toma. Não existe um estudo de fato por trás disso, é só estatística mal feita mesmo e safada. Cuidado para você que é feliz também. Excesso de felicidade pode causar infarto, mas o estresse e a falta de felicidade também causam doença, também causam infarto, né? Felicidade. Os caras estão se transformando no Grinch. Os caras estão se transformando no professor abobrinha. Esse é o nível de inimigo que a gente tem na mídia agora. A felicidade é um problema. Meu Deus, o que mais? Ovos. Cuidado você que come ovo. O ovo, ele pode... Aliás, o ovo é uma das coisas mais saudáveis que você pode comer. Todo atleta come ovo pra caralho. E até 3 anos atrás, a gente não tinha uma epidemia de infarto em atleta, né? Mas cuidado, você que come ovo, pode ser que... Meu Deus. Falta de máscaras. Falta de máscara. Você que não usa máscaras está contribuindo para infartar, para o seu próprio infarto. Dormir com a TV ligada pode causar morte. Cuidado, você que dorme ali assistindo Netflix, pega no sono. Se você infartar, é por causa desse seu hábito maldito. Essa aqui é a minha preferida, velho. Balançar o duvet vigorosamente demais. Como é que esse estudo foi feito? Como é que foi feita essa entrevista? Quem é o filho da puta do acadêmico que paga alguém com dinheiro público, óbvio,
porque isso é a cara de pesquisa feita com dinheiro público. Paga alguém para ser entrevistado e falar: o senhor, na hora de trocar o seu lençol da sua cama, balança um pouquinho o seu duvet, você balança bastante a sua colcha, você balança vigorosamente. Aparentemente, balançar a colcha da sua cama de forma vigorosa está causando esses infartos, aí, essa epidemia de infartos e acidentes cardíacos. Ter filho, mães que têm filho nos seus 20 anos ali, 20 e poucos anos, leia-se, mães que têm filhos na idade mais biologicamente saudável possível para ter filhos, que é o começo dos 20 anos, tem algum problema de saúde por causa disso. Beleza. Temos doença mental, de fato. Ok, doença mental. Cagar. Olha, você que tá cagando demais, cuidado, porque você pode induzir um infarto. Dormir, ficar na cama no fim de semana. Cara, sarcasmo. Os caras preferem falar que ser sarcástico está causando infarto do que falar, puta, gente, se pá, foi a droga experimental que a gente injetou na população. Essa aqui tá no nível do trigo turco que explodiu, velho. Meu Deus do céu. O Murilo Lova tá falando que essas notícias de infarto são patrocinadas por BlackRock e Vanguard. De fato. Assim como a maioria da mídia. Meu Deus do céu. O Lucas caiu. Foi derrubado aqui. O que mais que a gente... Viver no meio rural, dieta... Meu Cara, Deus essa do... Videogame... porque você tá jogando Silent Hill ali, tomou um susto. Toma um susto e infarta, né? Mas... não existe nenhuma evidência de que são as vacinas para a Covid-19. Ai, meu Deus do céu. A gente pode aproveitar um momento também e fazer mais para frente um próprio especial da ideologia sanitarista. Sim, também, sabe? Sim. Uma retrospectiva da Covid também. Ia ser legal. E como que, fundamentalmente, essa... é aquela coisa que a gente estava falando ontem, sabe? Não é que a gente queira se justificar a pandemia, não, mas saber também separar o joio do trigo, que é uma tecnologia saudável que funciona, sabe? Que de fato melhorou a qualidade de vida, as vacinas, tentar trazer alguém para poder ajudar a explicar essa diferença também. Sim, da hora. Da área. O Edu Lova mandou, o Edu Contra mandou aqui, sarcasmo, Murilo Lova se fudeu. Pois é, o sarcasmo tá causando infarto, senhoras e senhores. Meu Deus do céu. Do contra que se cuide também, né? Pois é, do contra que se cuide. Aparentemente, meme também. Faltou eles botarem na notícia, mas meme de qualidade e comentários bons em vídeos de extrema-direita também causam infarto. Cuidado. O que mais que a gente tem de notícia? Aliás, antes da gente voltar para as notícias, não vou pedir like, calma. Só lembrando a vocês que hoje o pessoal da Alésia arregou. Talvez tenha alguma coisa a ver com o fato de que vocês aí nos comentários e o próprio Rufus aqui no programa estavam fazendo certas denúncias, a gente falou que ia perguntar para os caras, eles nunca mais responderam a gente, mesmo tendo marcado a entrevista para hoje, por isso que veio um programa de notícia, mas a nossa promessa de fazer mais programas especiais continua de pé. Sexta-feira, lembrando, nós temos o nosso especial legalização e proibição de drogas, onde a gente vai falar sobre a história do proibicionismo, os argumentos contra a favor e, basicamente, contar a história. A mesma coisa que a gente fez com a teoria crítica na semana passada, que aparentemente vocês curtiram, vamos fazer com o proibicionismo e com a legislação relativa a drogas. Agora, vamos voltar à nossa programação normal de notícias. Olha só, Estados Unidos... dívida de cartão de crédito passa pela primeira vez na história 1 bilhão, não, 1 trilhão. Agora sim, a manchete está errada. 1 trilhão de dólares pela primeira vez nos Estados Unidos. Isso é um negócio que eu estou falando há uns 2 ou 3 anos, desde que eu comecei, foi um dos meus últimos artigos, na época que ainda tinha saco para escrever, de que essa nova bolha americana ia estourar no setor de consumo mesmo, porque isso é algo que dá para você ver em primeira pessoa morando nos Estados Unidos, sabe? Crise de crédito sempre estoura em algum lugar. Em 2008 foi no mercado imobiliário, foi no crédito imobiliário que estourou. Dessa vez vai ser no crédito de consumo e agora a gente já está vendo o porquê, né? É incrível. Quando você vai para os Estados Unidos, você vê gente, moleque de 23, 24 anos,
que além da dívida estudantil, que o Biden está perdoando de forma inconstitucional agora já de 100 pau, de 100 mil dólares, 70 mil dólares, o pessoal tem corriqueiramente 30 mil dólares de dívida no cartão de crédito, 50 mil dólares de dívida no cartão de crédito. Isso é considerado pela maioria da população normal, não pelo pessoal que tem cérebro, mas é por aquela massa. Isso é considerado bem normal. Então, assim, pela primeira vez passou de 1 trilhão de dólares na dívida do cartão de crédito. Parabéns aos Estados Unidos. E você vê como que tem uma relação direta entre a distorção do mercado por parte do governo e a destruição da capacidade de pessoas de pensarem a longo prazo. A escola austríaca já fala isso de maneira bastante evidente há bom tempo, por uma questão de como que distorcem as preferências temporais. O Marco Batalha falou isso na questão dos alimentos, que foi legal na entrevista que a gente fez. Sim, Cara, sim. Como é que a pessoa se permite, sabe? Assim, a não ser que você tenha tomado uma decisão muito errada de negócio, arriscar, chegar numa dívida grande dessas, assim, sabe? Não, o negócio é o corriqueiro, o cara que tá afim de comprar aparatos pro seu Xbox lá, permite chegar a dívida de 10 mil dólares. Cara, os Estados Unidos estão falando de um país onde metade da população não acredita na teoria da evolução. Então, assim... O pessoal se permite chegar, quer fazer uma pós-graduação em dança lésbica do Zimbábue. E aí isso vai lá... O Brasil também, vai pra Fefeleche ali. Vai pra letras na USP pra você ver como é aquela bagaça. Sim, mas eu digo que o Brasil eu consigo entender, porque o Brasil já teve em sua formação isso, sabe? Sim. Como é que os Estados Unidos se degenerou a chegar nisso é foda. Podemos fazer um especial sobre isso também, sobre o movimento pragmatista, progressista e afins que acabou com os Estados Unidos. Estamos tendo um monte de ideia para especial. Deixa suas ideias também nos comentários. Mas isso aqui é programa de notícia, aqui não é programa de ideia, não. E vamos dar notícia. Funcionário do FBI envolvido na farsa Trump e Rússia se declara culpado de conspirar com a Rússia. Basicamente, esse senhor aqui, o McGonigal, que foi um dos caras que foi ali na CPI depor contra o Trump, falar que o FBI tem um monte de... O FBI está investigando seriamente o Trump por ter coligações com a Rússia, por estar conspirando com a Rússia para subverter o sistema eleitoral e político americano. Aliás, foi uma das entrevistas, dos depoimentos mais ridículos de uma das CPIs mais ridículas da história do mundo, porque o McGonigal, inclusive, não deu nenhuma evidência, e nenhum dos caras do FBI apresentaram nenhuma evidência. Foi uma CPI que foi transmitida ao vivo no rádio. Eu escutei ela no rádio do carro enquanto ela estava acontecendo. Os caras iam todos lá e eles repetiam a mesma coisa. O FBI tem informações e temos certeza absoluta de que o Trump está... E todas as nossas investigações levam à conclusão de que o Trump está conspirando com agentes russos para subverter a política americana. E aí o pessoal da CPI falava, tá, e quais são essas evidências? E ninguém dava nenhuma evidência. Era só a palavra de uns arrombados que nem o Charles McGonigal. Charles McGonigal, que agora foi pego e admitiu. Não é nem que ele foi condenado, ele admitiu. Ele declarou-se culpado de trabalhar para o oligarca russo. É aquele nível de corrupção Rio de Janeiro, assim, sabe? Né? Sim, Tropa de 22, os caras tendo aquela reunião lá para saber quem é o diabos do informante do Coronel Fábio, que não existia, sabe? Que era um migué para os caras poderem fazer a operação e tomar as armas. É o mesmo tipo de coisa, sabe? Os Estados Unidos se permitiu chegar a nível Rio de Janeiro de corrupção. Pois é. Ai, Charles McGonigal. E tomara que ele seja apagado na cadeia, porque a gente sabe o que acontece com esse pessoal do FBI, do Deep State ali, quando começa a falar demais, dar declarações públicas, aparecer na mídia, o pessoal apaga rapidinho, e esse é um cara que merece bastante ser apagado. Tem outro fator que eu gosto de destacar, e eu acho que vale a pena também, é aquela coisa assim de... Cara, se o Trump fosse se ele tivesse um agente de subversão russa, eu acho que ele seria o investimento mais ferrado que a Rússia já fez, né? Porque o cara trouxe a paz. Pois é, o cara seria o agente 86 da Rússia, né? O cara que é um completo imbecil ali e fez tudo errado, porque a Rússia só começou a, de fato, tretar com o Ocidente depois da saída do Trump. Aliás, o mesmo Trump que pacificou a Coreia do Norte ali, o cara estava fazendo coisas impensáveis na geopolítica. O McGonigal foi acusado... pacificou
E que pacificou a Coreia do Norte sem não mostrar aquela provocação chamando Kim Jong-un de Rocketman. E sem falar que ele tava gordo também, né? Aquela fala do Trump e aquele vídeo do Trump com o Kim Jong-un de não, vamos tirar uma foto aqui legal, todo mundo muito magrinho, e a cara do Kim Jong-un assim de caralho, cara de gordo mesmo, de gordo que respira pesado, aquele vídeo é cara de Dino, né? Cara de Flávio Dino, assim. Mas o McGonagall basicamente não estava nem fazendo conspiração política, não é nem que o cara estava subvertendo, fazendo um negócio interessante de filme. Ele estava basicamente trabalhando para oligarca russo para ajudar os caras a lavar dinheiro e atravessar a sanção americana. Então, assim, esse é o tipo de cara que estava acusando o Trump do que ele faz, né? Aliás, falando no Deep State americano, tráfico humano foi facilitado pela ONU e governo dos Estados Unidos, aponta documentário original do Epoch Times. Disclaimers. Não assistimos ainda o documentário do Epoch Times. Vamos assistir, depois a gente dá um retorno para vocês, mas fica a sugestão. Disclaimer número 2. O Epoch Times é um pessoal suspeito. O Epoch Times é um veículo de mídia que é financiado e cujos donos são o pessoal do Falun Gong, aquele movimento chinês como é que se diz? De Tai Chi e o caralho, que foi proibido e perseguido na China e teve que ir para os Estados Unidos. E por mais que eles tenham sido perseguidos pelo governo comunista chinês, eles também foram aliados do governo comunista chinês por muito tempo. É um pessoal safado. É meio que o canal do Edir Macedo chinês, o Epoch Times. Só que, pela oposição dos caras, completamente fisiológica, ao Partido Comunista Chinês, eles têm feito coisas interessantes, eles têm documentários interessantes denunciando os problemas globalistas, denunciando o Deep State americano, denunciando os campos de concentração chinês. Então, assim, é um pessoal que a gente deve tomar com um grão de sal, como se diz nos Estados Unidos, sabe? Tenho alguma cautela com o Epoch Times, mas, pelo menos da minha experiência com o Epoch Times, o pessoal safado está no alto escalão, mas eles contratam jornalistas bem interessantes, principalmente quando você já está falando do Epoch Times Brasil, sabe? Que está longe da fonte. A própria Daniele Dutra, que a gente está tentando trazer para o programa, que fez toda aquelas denúncias que a gente mostrou aqui das fraudes indígenas no Brasil, da deterioração do agro, da Agenda 2030. Ela escreve para o Epoch Times e é uma puta jornalista. Então, assim, por enquanto recomendamos o documentário, vamos assistir para ver, mas segundo o documentário do Epoch Times, os cartéis mexicanos, que a gente pensa, o senso comum nos diz que são os grandes responsáveis, os agentes primários pelo tráfico de pessoas ali na região americana, é o pessoal que é o coiote, que você dá 2 mil na mão do cara, 2 mil doletas, do cara atravessa o ticano ali, o venezuelano, para dentro dos Estados Unidos, de vez em quando, até porque os caras são cartéis, eles pegam ali e falam, não vamos te atravessar, vamos traficar você como escravo sexual. Todo mundo achava que eram os cartéis, que eram os cabeças disso aí. Segundo o documentário do Epoch Times, os cartéis são secundários. Quem está por trás disso aí mesmo são agentes do governo americano e ONGs ligadas à ONU. É o pessoal que ativamente quer ganhar dinheiro traficando escravo sexual. A gente já recomendou aqui o filme do Sound of Freedom, que trata exatamente sobre isso. A gente já falou aqui sobre como o tráfico de crianças e o tráfico sexual de escravos sexuais em geral é o segundo maior mercado negro do mundo, atrás apenas do de drogas, já é maior do que o tráfico de armas. E a gente sabe que os globalistas têm uma afeição por esse tipo de coisa, estão tentando normalizar a pedofilia. A gente já viu que Hollywood também tenta normalizar a pedofilia. A gente viu que a classe política americana o presidente americano é pedófilo, agora o Biden é famoso por cheirar criança, e o filho do Biden, o Hunter Biden, a metástase do Biden, né, já falou em áudios vazados que o homem lá, o chefão, gosta delas jovens, né?
Então, assim, aparentemente, o documentário do Epoch Times vale a pena da gente assistir, ver o que está rolando, ver quais são as evidências que eles trazem, mas a denúncia é essa, de que em parte por causa desse movimento globalista de pedofilia e tráfico de pessoas mesmo, e em parte porque a esquerda americana ativamente quer importar cucaracha, quer importar gente do México, da Venezuela e afins para virar refém do Social Security, do estado de bem-estar social e votar na esquerda, porque a esquerda está perdendo voto nos Estados Unidos. Cada vez mais o americano está indo para a direita. Então, eles já tiveram que fraudar a última eleição para ganhar e não dá para fraudar a eleição para sempre. Então, você tem que degenerar ativamente a cultura do seu próprio povo para se manter no poder, se você é alguém como Biden. Aliás, falando em denúncia, falando em esquerda americana, pedofilia e o caralho A4, quem está mandando muito, muito, muito bem é o Ice Cube. Fuck the police e, no caso, fuck the deep state coming straight from the underground. Parabéns pro Ice Cube. O Ice Cube, para quem não conhece, um dos maiores rappers vivos dos Estados Unidos, o cara do NWA, que também tem uma carreira solo extremamente... E para mim que gosto de rap, não gosto desses rap novo, de vagabundo, mais tosco, não gosto desses rap trap brasileiro burro, mas gosto do rap ali década de 90, começo de 2000, o Ice Cube é picudo. Basicamente, o que está acontecendo? O Ice Cube tomou uma Red Pill e tá se revoltando, ele decidiu que ele não ia injetar os tratamentos experimentais contra o Covid no corpo dele. É assim que começa toda essa história, sabe? O pessoal ali de Hollywood, o pessoal da NBA e de toda a indústria de entretenimento americana, que é diretamente ligada ao Deep State, começou a forçar todo mundo que trabalhava nessa indústria a tomar a vacina. O Ice Cube falou: nem fodendo, eu tenho um mínimo de conhecimento histórico, eu sei que o governo americano já injetou o povo negro com sífilis só para ver o que acontecia, então eu não vou injetar uma droga experimental no meu corpo a mando do Estado. Já começa sendo um homão da porra. Pois bem, ele perdeu o papel em filme, que ele já tinha sido contratado para fazer, foi perdendo um monte de contrato. A NBA começou a fazer a mesma coisa, ele falou, ele perdeu o contrato com gravadora, falou, quer saber? Foda-se, vou fazer tudo meu, eu sou rico pra cacete, eu conheço um monte de empresário que também tá pistola com isso, vou substituir os caras. Ele criou a própria liga de basquete dele, a Big Three, eu acho que é o nome, é uma liga de basquete alternativa, onde ao invés de times de 5 contra 5, são 3 contra 3, é mais daquele basquete de rua, com menos gente, mais rápido e afins, está competindo batendo de frente com a NBA, está crescendo para um cacete, ele está com a própria gravadora dele, enfim, tá vencendo essa guerra pessoal que ele comprou e, cansado do boicote da indústria, falou: cara, vocês estão esquecendo que eu sou o Ice Cube? Vocês estão esquecendo que eu conheço a indústria por dentro? Que eu tô aqui desde a década de 90 como um grande player? Então é o seguinte, eu vou sair numa turnê de denúncia. E ele começou a falar com todos os maiores podcasters sérios dos Estados Unidos. Eu acho que ele ainda vai encerrar com o Joe Rogan. Ele falou com o Joe Rogan há um tempo atrás, mas eu acho que ele ainda vai encerrar com uma grande entrevista, com um grande podcast com o Joe Rogan. Mas ele já falou com o Tucker Carlson. Tucker Carlson, a gente viu o cara que foi demitido da Fox porque denunciou o esquema de urna eletrônica fraudulenta e ganhou da Fox, drenou a audiência da Fox e hoje em dia tem uma audiência extremamente maior do que a deles. Ele já deu entrevista para o Piers Morgan, que é aquele esquerdista famoso por apanhar sistematicamente do Ben Shapiro em debates, mas que de um tempo para cá ficou de saco cheio da esquerda extremamente progressista e começou a bater nelas também, um britânico chato, porém influente. O Ice Cube foi lá trocar ideia com o cara. Recentemente, faz uns 3 dias, mais ou menos, foi lá fazer um podcast com o Bill Maher,
que é talvez o cara mais interessante da esquerda americana, ponto, e da indústria americana de entretenimento esquerdista americano, um cara que já fez vários documentários interessantes, um cara que tem um programa interessante, um cara que desde o começo da pandemia se posicionou contra a maluquice e arriscou a sua própria carreira, teve que sair. Aliás, ele não está mais no canal de TV dele, ele está fazendo um podcast próprio dele por causa disso, dentre outras coisas. Ele está fazendo essa turnê denunciando coisas que ele sabe da indústria de Hollywood, principalmente da indústria do rap. Dentre essas coisas, coisas óbvias, como o cancelamento sistemático de pessoas, mas coisas um pouco menos óbvias, como o assassinato de pessoas. Ele fez parte ali da cena de rap quando o pessoal matou o Tupac. A morte do Tupac é extremamente suspeita. Todo mundo sabe que foi o produtor ali do... como é o nome dele? O Sugar não sei o quê. Enfim, foi o produtor da gravadora do Tupac que mandou matar. Segundo ele, isso é sistemático, sabe? O próprio caso com o Alec Baldwin, que ele deu um tiro na jornalista que estava investigando os Clinton, segundo o Ice Cube, conhecendo a indústria, isso não é algo inesperado, isso é algo comum dentro da indústria. Ele falou sobre a perseguição ao Dave Chappelle, falou sobre... Cara, segundo ele, o próprio o colapso mental que a Mariah Carey deu na década de 2000 foi coisa propositalmente induzida pela indústria, porque ela estava pensando em sair da gravadora para tentar algo independente. Os caras injetaram droga ali nela antes dela ir a público. É esse o nível de coisa que ele está denunciando. Volta aquela coisa assim, a arrogância ocidental é uma coisa tão surpreendente, porque se a gente falasse essas mesmas coisas da indústria de K-pop, não teria dificuldade de assimilar de que isso é factível, porque sabe, a gente tem amplas reportagens da indústria de K-pop denunciando grau de corrupção com o governo, inclusive os empresários do K-pop estavam fazendo um lobby para tentar barrar leis militares porque ia ferrar a indústria, porque boa parte desses ídolos vão ter que servir agora de forma obrigatória, sabe? Então, mas na indústria americana não, né? O Ocidente está isento disso. Mesma coisa com fraudes eleitorais, mesma coisa com criar pretextos absurdos para trancafiar a população dentro de casa sob uma ameaça constante de guerra, sabe? Isso aí tudo a gente consegue assimilar e entender que em Angola isso é tranquilo, entender que na Coreia do Sul isso é tranquilo, mas não, o Ocidente já superou essa fase de barbarismo, a gente nunca mais vai voltar. Estados Unidos que está se movendo em passos largos em direção à selvageria, o barbarismo, é imune a essas coisas, né? Mas o mais interessante mesmo que o Ice Cube falou até agora, na minha opinião, pelo menos, é dessa relação que isso eu realmente nem suspeitava, nunca tinha pensado, que a indústria do rap e a indústria prisional têm os mesmos donos, o mesmo pessoal que é dono das grandes gravadoras de rap são donos das grandes construtoras de presídio nos Estados Unidos. A gente sabe que isso é conhecimento geral do movimento libertário americano, que as empresas de construção de presídios são quem mais faz lobby, junto com a indústria farmacêutica, são os dois grandes lobbies contra a legalização das drogas, em especial contra a legalização da maconha. Por quê? Porque com droga ilegal, você tem mais criminosos, entre todas as aspas, crime sem vítima, né? Você fabrica criminosos artificiais e o pessoal tem que construir mais cadeia e receber mais dinheiro do governo. Você cria demanda para o seu próprio negócio. O que o Ice Cube está denunciando é que os caras compraram as gravadoras de rap, em grande parte, e estão ativamente promovendo cada vez mais a criminalidade, promovendo artistas que são criminosos. E, cara, a gente consegue ver isso. Eu não gosto do rap novo americano, não acompanho, mas eu trabalhei com música em Los Angeles, eu morei em Los Angeles quase 5 anos e morei com um cara que trabalhava ativamente no mercado do rap. Eu trabalhei com o Skill Boy Q, com os caras do segundo escalão do rap ali, afins. E você vê que essa é a tendência do mercado de rap mesmo. Você vai ver o rap da década de 90, 2000 nos Estados Unidos, uns caras que nem o Ice Cube, o Tupac, eles não eram promotores do crime.
Eles tinham a ideia de retratar o crime, de contar o que acontecia de forma crítica na comunidade deles, de incentivar a violência contra o policial corrupto e a autodefesa negra. Era um negócio violento, é um estilo violento de música, assim como é o rock, assim como é o heavy metal e afins, mas essa era a cultura geral dos grandes artistas de rap. De 2010 para cá, você teve uma mudança radical nisso, sabe? Onde você tem figuras como o Lil Baby, o Tekashi, que são criminosos mesmo. Virou um negócio comum na indústria de rap. E não só comum, como benquisto na indústria de rap, o cara ser preso, sabe? Você não, todo grande rapper americano agora é preso constantemente. O cara sai da cadeia já com o CD gravado e é preso por crime besta, sabe? Chega no supermercado, fica dando tiro para cima. E segundo o Ice Cube, isso não é à toa. Ice Cube é um cara que é confiável, que tem um histórico de moralidade e fibra moral, e um cara que conhece bem a indústria. Segundo ele, isso não é à toa. Isso é ativamente promovido pelo complexo de construção de presídios. Cara, essa eu realmente não esperava. Fica aí para vocês. Antes da gente entrar no nosso último bloco de notícias, e já de forma um pouco acelerada, porque já deu 1h30 de programa, deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal e, por favor, compartilhe o nosso conteúdo com mais gente. É assim que a gente está crescendo, de pouquinho em pouquinho, no boca a boca, um amigo apresentando para o outro, e eventualmente a gente vai ficar gigantesco nessa bagaça e vamos ultrapassar, talvez, o Jornal Nacional. Não é tão difícil ultrapassar o Jornal Nacional. Metas realísticas, ajude a gente aí. Se inscreva nas nossas outras redes sociais também, tem os nossos cortes lá no Instagram, tem o nosso chat no Telegram para você poder trocar ideia com a gente. A gente tem Pix também, dá para o pessoal mandar dinheiro para a gente, não tem, Lucas? A gente precisa facilitar esse negócio. Tem uma galera que manda grana para a gente, mas a gente dificulta também. Manda o nosso Pix aí no chat do Rumble pro pessoal, se você conseguir. E é isso aí, dê dinheiro pra gente. Temos o nosso Spotify também, temos o TikTok para a parcela com necessidades especiais da nossa audiência. E é isso aí, vamos para o nosso último bloco de notícias. Cuba Europeia, Reino Unido. Os preços de comida no Reino Unido podem nunca mais cair. Diz quem? Um economista austríaco? Não, o Banco Central da Inglaterra. É isso mesmo, o Banco Central da Inglaterra, que está há mais de um ano falando que a inflação é temporária, que eles já estão resolvendo isso aí, que calma aí, pessoal, é temporário. Um pouco fora de contexto, mas nada é mais temporário, nada é mais permanente que um programa temporário do governo. Pois é, e nada é mais permanente do que um problema temporário causado pelo governo também, que o governo diz que é temporário, né? Mas o economista-chefe do Bank of England finalmente deu a público falar aquilo que a gente fala desde o começo do Catalácticos. Olha só, aparentemente sabemos mais do que o economista-chefe do Bank of England? Sim, porque qualquer pessoa sabe mais do que um economista formado. É uma daquelas profissões um daqueles cursos que emburrece a pessoa e convence ela de vários delírios pseudo-intelectuais. Mas os caras ficaram muito tempo falando que a inflação era temporária, já a gente resolve, é coisa da guerra, culpa do Putin, culpa de blá, 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 blá. Agora ele tá falando, gente, é o seguinte, os preços não vão cair, esse é o novo normal, se acostumem, a gente vai tentar fazer com que a inflação não aumente, que os preços não aumentem tão rápido assim, mas nem isso a gente garante, então, estamos fodidos, basicamente. Abre aspas, estamos fodidos, fecha aspas, diz o economista-chefe do Banco da Inglaterra. Só que quem dera esse fosse o maior problema do Reino Unido. O maior problema mesmo é o estado de vigilância que se formou lá, o surveillance state, o negócio cyberpunk que está se formando no Reino Unido. Primeiro você tem a comissão eleitoral do Reino Unido ali, da Grã-Bretanha, falando que ela foi hackeada por agentes hostis, atores hostis, não disse é doméstico, não disse é externo, é a coisa mais vaga que você pode falar, eles falaram, atores hostis. Não, você foi hackeado por atores afáveis.
por atores fofinhos, por gente que quer o seu bem, por isso que eles hackearam o programa do governo, o sistema do governo. Hackers do bem, né? É o hacker do bem. Tem o ódio do bem, né? Vai que... Mas que o pessoal hackeia programa do governo e base de dados do governo, todo mundo sabe. Isso é coisa corriqueira que acontece em todos os países do mundo. O estranho é o governo admitir quando isso acontece. E, curiosamente, o governo está admitindo que isso acontece. Não, só volta, desculpa interromper, mas volta ali um pouquinho. Olha como no mesmo dia em que a gente estava falando da questão da fraude que foi a investigação contra o Trump afirmando de influência russa, olha o último parágrafo aí. Segurança eleitoral emergiu como um key issue em vários países desde que se foi provado que a Rússia interferiu na eleição presidencial de 2016 para melhorar, para ajudar o Donald Trump. Puta que o pariu. Reuters. Tudo o que esperar da empresa cujo jornalista estava fazendo direção de cena para o vandalismo fake que os petistas fizeram ali no 8 de janeiro. Mas o que é estranho não é sistema do governo ser hackeado. Isso acontece o tempo inteiro. É muito fácil você comprar qualquer tipo de informação que esteja em banco de dados do governo. Empresas fazem isso o tempo todo, pessoas físicas fazem isso o tempo todo, outros governos fazem isso o tempo todo. O que é estranho é o governo admitir que isso acontece. Curiosamente, eles estão admitindo que isso acontece, ao mesmo tempo em que o GCHQ, que é hoje em dia a maior agência de inteligência do Reino Unido, ela já superou o MI6, apesar de que o MI6 tem algumas prerrogativas que o GCHQ não tem. Ao mesmo tempo em que o GCHQ está se preparando para utilizar a inteligência artificial para combater cyberataques. Então, seguinte, a gente vai combater cyberataques, essas coisas que sempre aconteceram, a gente nunca ligou, mas que agora estamos dando publicidade. Mas a gente também vai combater desinformação na internet, hein? Então, eles... Manda aquela ali, ó. Vamos combater os hackers e a desinformação também, usando inteligência artificial. E com que capacidade, né? Claramente, o pessoal que sabe que passa por interferência chinesa leva 4 anos para decidir tomar alguma decisão. Pois é. Com que banca eles vão fazer isso? É claro que peitar os hackers eles não vão. Agora, sentar o laço em cima da própria população, aí sim, os caras já estão prendendo jornalista, questionando jornalista sem mandato, sem acusação de crime, antes disso, né? Antes de ter a inteligência artificial ali. Imagina depois que os caras tomarem controle da internet. A internet britânica já é surpreendentemente regulada. É extremamente... Eu lembro que na época que eu era moleque, que eu morei lá, que eu tentava piratear filme e não dava mesmo. Hoje em dia eu sou contra a pirataria, eu sou a favor de propriedade intelectual. Na época eu não era, eu era anarcocapitalista, então eu tentava piratear tudo. E infelizmente não dava, porque o controle naquela época, em 2012, da internet pelo governo já era... Olha o ato freudiano aí, né? O lapso freudiano, né? Infelizmente não dava. Mas infelizmente mesmo, eu queria assistir as séries, cara, eu queria assistir os filmes lá. Não dava, inclusive eles recebiam a cartinha do governo, tipo, para de tentar piratear, enfim, isso em 2012. Imagina o controle que esses caras não vão ter sobre a internet, eles que já têm mais de 5.000 presos políticos por crime de opinião. Imagina o controle que eles não vão ter na internet depois que começarem esse programa do GCHQ. E se você acha que isso é ruim, pelo menos isso está só na internet, porque o Home Office, outra das agências de inteligência e segurança doméstica do Reino Unido, que já é preocupante o fato de que a gente mencionou o nome de 3 diferentes hoje aqui no programa, né? Secretamente, sem admitir para o público, que está vazando no jornal, mas não é porque o governo admitiu, eles estão querendo instalar e criar um sistema de reconhecimento facial igualzinho ao chinês, pegando o feed de câmeras privadas, pegando o feed de redes de supermercado, de posto de gasolina, desse tipo de coisa que até a União Europeia já proibiu, mas Brexit, né, o lado ruim do Brexit, o Brexit do mal, aparentemente, e eles podem fazer isso, porque a economia britânica é extremamente regulada. Você tem grandes redes de supermercado, grandes redes
de posto de gasolina que tem a competição restrita, então eles têm essa relação de lobby com o Estado. A hora que o Estado pedir e demandar que eles participem do programa, eles participam e nem abrem a boca. Tescos e afins, Poundland, não vou falar mal do Poundland, porque eu me alimentei muitos anos daquilo ali, mas Tescos e afins são tudo ligado ao governo. Então, a hora que o governo quiser implementar, vai implementar. O jornal já está falando que vazou a informação ali, eles vão implementar. Provavelmente foi alguém meio Edward Snowden ali, que é de dentro do home office mesmo, que estava puto com isso, que vazou a informação. E é isso aí. A justificativa que o governo deu é que é para parar com os roubos. Supermercado tem muito roubo, posto de gasolina tem muito roubo, então a gente vai ter que instalar esse sistema distópico de reconhecimento facial que é usado em países como a China, Coreia do Norte e Singapura para acabar com o roubo. É sempre pelas mais nobres intenções que eles matam a nossa liberdade, né? E só para não me estender muito antes da gente acabar o programa, mas, cara, é aquela coisa assim que a bola cantada pelo Glenn Greenwald, né? Que, cara, todo esse processo, inclusive do Brasil, do Dória, tá importando tecnologia de reconhecimento facial, é para quê depois? É que tipo de laboratório, sabe? É para depois eles conseguirem aplicar ali. Onde é que o Dória foi depois que ele decidiu sair da vida pública? Financiar a STF para estar indo dando palestras sobre defesa da democracia nos Estados Unidos e participando de evento europeu. Sabe, você vê que é aquela troca de experiências sobre o grande fenômeno que foi o projeto PSDBista em São Paulo, especialmente durante o lockdown, e ainda de quebra ter o parceiro dele, e do PSDB paulista, né, que ascendeu ao posto de excrementíssimo ministro, Alexandre de Moraes. Mas isso faz parte desse processo. Assim, eu já sabia, mas o Glenn me deu o estalo de bater nessa tecla com mais frequência, de perceber esse padrão com mais frequência. Sim. Que é agora que eles já fizeram a validação, né? Que eles fizeram a validação da hipótese, já tiveram esse processo de fraude eleitoral consolidada no Brasil, tiveram o processo de medidas testadas e aplicadas, eles conseguem levar isso com relativa tranquilidade, com relativa eficiência para o primeiro mundo, né? De fato, a gente sempre foi laboratório, além de ser terra rica para espoliar desses filhos da puta. Mas é isso aí, o Murilo Lova tá mandando um copiar não é roubar, propriedade privada, não, propriedade intelectual não existe, então deixa eu copiar sua carteira de bitcoins aí, Murilo Lova. Enfim, nesse clima de zoeira saudável e dando um destaque especial para o comentário do Thiago ali, falou que logo no começo do programa, nada melhor que destruição mútua de políticos mesmo, nada de valor é perdido. Vamos encerrando o programa de hoje. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje, tanto quanto a gente gosta de fazer o programa para vocês. E é isso aí, pessoal. Até amanhã, todo dia, das 6 às 7h30. A gente está aqui trazendo notícias para vocês. E sexta-feira, especial, Legalize e História da Proibição e afins. É isso aí, tamo junto. Até amanhã.